Olá pessoal, tudo certinho? Estamos aqui no Centro de Artes e Comunicação para conversar com o professor Marcelo Pellizzoli. Ele é professor do Departamento de Filosofia desde 2001 e é coordenador do Espaço de Diálogos e Reparação, né? Além disso, ele é apresentador do programa Realidades, da TVU, desde 2014. Vamos agora falar um pouquinho a respeito da relação entre filosofia e essa tentativa de comunicar com as massas. Tudo bem, professor? Tudo bom, Cédric? Beleza, tá aqui. Então, professor, quais são as grandes dificuldades que a academia tem em tentar comunicar ideias tão complexas, tão especializadas, né, voltadas para um público especializados e traduzi-las e comunicá-las para o público geral, o público leigo? Eu acho que isso tem a ver um pouco com a história do nosso país também, né? Como que as pessoas tiveram acesso maior ou menor à educação e à cultura, as possibilidades de pesquisa, de estudo, né? Isso é um ponto importante para a gente analisar, de um lado, essa falha, de outro, um pouco certo discurso endógeno que existe na academia. Endógeno por um motivo simples de todas as áreas, de alguma forma, têm o seu discurso, o seu modo a sua linguagem, né, de fazer a sua ciência. E o outro, a própria dificuldade, muitas vezes, de transmitir isso, né, de como popularizar. Então, eu acho que um dos papéis fundamentais para a gente na área humana, social, da filosofia, por exemplo, é como a gente vai traduzir esses saberes, às vezes, tão complexos, que são tão escaninhos, às vezes, tão preciosismos, né, de filosóficos e lógicos, quase que matemáticos, uma coisa muito intrincada. O que isso diz para as pessoas, né? Então, acho que tem uma parte dessa dimensão da própria filosofia que ela consegue dialogar mais com a dimensão social, com a dimensão crítica, a dimensão de o que está acontecendo no mundo, como a questão ambiental, as questões dos conflitos, né? Tanta coisa importante. Como esses grandes filósofos, se você olhar, vários deles se debruçaram e conversaram com isso, né? E muitos deles, principalmente olhando para o século XX, como vários deles fizeram esse diálogo que são bem plausíveis. Você tem vários autores aí, Gadamer, né? Eu gosto muito, Foucault, Sartre, a tradição, né, com uma influência marxista, outras influências da psicanálise, da dimensão da cultura, né? Então, muita coisa para a gente olhar. Então, esse é um ponto importante, como a gente vai chegar mais próximo às pessoas para não virar uma coisa endógena, né? Uma coisa que, assim, só de artigos científicos especializados para um grupo de pessoas. Tá, certas coisas tem que ser um pouco assim, a ciência é um pouco assim, mas quando você fala em termos de extensão e de contato com realização do escopo maior, né, do centro de pesquisa ou da universidade, que é a sociedade, a população. Então, você tem que ter linguagens e tem que ter bons meios de tradução e bons métodos para poder realizar, porque nas boas intenções éticas, filosóficas, morais, aí isso, né, tem muita gente com boas intenções, né, mas... Então, nesse sentido, o Aristóteles ele dizia que o discurso mais apropriado para se comunicar com as massas seria o discurso retórico, né? Aquele discurso que leva a gente a tomar decisões a respeito da nossa vida de uma maneira mais enxuta, né? O silogismo seria o entimema, né? Que é o silogismo abreviado e etc. Nesse sentido, em que medida o senhor considera que a filosofia realmente se encaixa nesse formato das mídias de massa, né? A TV, a rádio, a internet? Assim, são duas coisas. Uma é essa ideia da retórica, porque a gente tem que questionar um pouco esse conceito, né? Por exemplo, como o Gadamer, eu gosto como ele trabalha isso, que a gente tem um conceito negativo, em geral, popular, de retórica. Isso é uma retórica, mera retórica, né? É uma sedução, uma enganação. Então, bom, tem esse sentido que a retórica, infelizmente, caiu nisso. Mas um outro sentido é a retórica como o potencial de argumentação, potencial de questionamento, potencial de abrir perguntas sobre perguntas e alargar o horizonte de compreensão, como a gente fala na hermenêutica. Então, a retórica, nesse sentido, é uma coisa boa, né? Apesar da dimensão negativa. E o outro ponto que você pergunta é sobre a filosofia, né? O uso da filosofia. Que o discurso filosófico se encaixa também numa mídia popular, sim, mídia de massa. Aí tem toda uma discussão interessante que nos últimos anos, ou até mais décadas, né? Vários expoentes da filosofia tomaram um certo vulto no cenário. Por exemplo, a gente começou a falar de filosofia pop, né?
Começou a filosofia mais midiática, livros que se tornaram populares no mundo inteiro, com influência filosófica, né? Eu gosto muito de alguns trabalhos, por exemplo, de Marcia Tiburi, fez um trabalho muito importante na popularização da filosofia. Aí esse diálogo constante com os temas desafiadores, principalmente existenciais, né? Que toca muito as pessoas. Quer dizer, o que fala para a existência das pessoas? Porque se eu pegar aí muitas coisas da filosofia, né? Se eu pegar e ler simplesmente para as pessoas, não vão entender nada. Aquilo é muito endógeno. Então, como que eu entro nos temas mais candentes e mais próximos da vida humana? Então, existenciais. E aí entra a dimensão política, né? Por isso que muitas vezes a filosofia ameaça alguns ditadores, alguns fascismos e outras pessoas fundamentalistas que têm medo, porque ela tem um potencial de abrir as mentes, de horizontes de crítica, né? Não é um potencial anti-ideológico, né? E hoje a gente está vendo momentos ideológicos muito doentios, assim. Então, eu acho que essa popularização da filosofia nesse sentido crítico, social, político, a dimensão cultural, que ela sempre, de alguma forma, tem uma conexão, por exemplo, com a estética ou com a dimensão da arte, a importância da arte, a arte da vida, né? Vários autores trabalharam isso na filosofia. Tem um caminho muito, muito bonito. Eu vejo com bons olhos isso, né? Esse alargamento da filosofia na mídia, agora a rede social também, e até com um potencial crítico disso tudo que está acontecendo, né, de alguma forma. Então o senhor falou a respeito do projeto de extensão. O senhor é apresentador do programa Realidades, né, da TVU, trabalhou também na rádio universitária aqui, né? E nesse sentido o Aristóteles ele fala que o discurso dialético seria aquele mais apropriado para digamos assim, coordenar as ciências, né? Já que o discurso analítico, cada qual escolhe apenas uma parte da realidade para estudar, você precisaria recorrer a princípios comuns que permita passar por todas essas áreas da realidade e articulá-las, né? Nesse sentido, qual é a grande vantagem de se ter um filósofo, né, fazendo esse projeto de extensão, de entrevistar pessoas das mais diferentes áreas, das mais diferentes ciências? Acho que, em primeiro lugar, para mim foi um grande aprendizado, porque desses anos aí, entrevistando pessoas de várias áreas, né? Um pouco mais área social e humana, certamente, mas também em outras áreas, foi um grande aprendizado de como que se pode olhar a partir de outros paradigmas, outras dimensões, outras visões, né? A própria realidade. Assim. Então, eu tomo isso como uma grande contribuição e que me capacitou muito a dialogar com várias outras áreas, né? Outro ponto é como essas áreas também podem aprender a partir dessa dimensão filosófica, né, de princípios, de crítica de fundamentos, de dimensão epistemológica, de crítica de toda a dimensão ética, toda a dimensão de alargamento de horizontes, né, próprio aumento da compreensão. Eu acho que a filosofia sempre teve um papel importante, né, ligado à própria ciência, como você falou, não só a filosofia da ciência, a epistemologia, mas a própria visão metafísica, ou pós-metafísica também, contribuindo para uma visão de unidade, ou de compreensão de fundamentos, né? De fundamentos de onde parte essa visão de realidade, qual o objeto que a ciência está trabalhando. Então, eles estão lá trabalhando com uma célula, mas não sabem que tem um paradigma lá mecanicista ou cartesiano, né? Então, eu acho que a gente pode contribuir muito na área de filosofia a partir dessa busca de fundamentos, chegando até a concretização da realidade, né? Então, como que a gente conectar essa grande visão de fundamento crítico, de profundidade, abertura de horizontes, que é fantástico, concepções de ser humano, como que eu vejo a realidade, não só o que ela é, mas como que eu me montei para ver, né, os filtros que eu utilizo cognitivos nessa realidade. Tem muita coisa aí bonita para trazer e se conectar com o que está acontecendo no mundo, né? Então, professor, muito obrigado pelo seu tempo e pela disponibilidade. Obrigado também, Cédric. Obrigado a todos.